Olá, pensando um pouco sobre o texto de João 10, o verso 19, 20 e o 21, por causa dessas palavras houve novamente divisão entre os judeus, e muitos deles murmuravam: ele tem um demônio e enlouqueceu, porque vocês o escutam. Outros ponderavam: essas palavras não são de alguém que tem um demônio. Pode, porventura, um demônio abrir os olhos dos cegos? A questão de quem é que Jesus estava falando que ele era a porta, que ele era o bom pastor, que ele cuidava das ovelhas, que ele era o filho de Deus, tá? Ele é a porta das ovelhas. E ele foi falando essas coisas para essas pessoas. Então eles questionaram: opa, tem demônio e enlouqueceu. E o outro: essas palavras não são de alguém que tem um demônio. Porventura pode um demônio abrir os olhos do cego? A questão de quem é Jesus sempre foi e sempre será um mistério para a humanidade. Mistério entre aspas, porque para nós já está revelado, já está muito claro nos evangelhos, nas cartas do Novo Testamento, quem é esse Jesus que no Antigo Testamento estava sendo profetizado, dizendo que ele viria. No Novo Testamento, Jesus é revelado, está muito claro quem ele é. Mas essa questão aqui, de quem ele seja, sempre será um problema para a humanidade. Porque ou Jesus é quem ele disse que ele é a porta, ele é o Filho de Deus, ele é aquele que realmente morreu na cruz do Calvário para nos dar salvação, total e completa salvação, perdão dos pecados, salvação, filiação com Deus. Ou então, como disse C.S. Lewis no seu livro Evangelho Puro e Simples, não é bem isso não, mas agora eu não me lembro o nome do livro, mas é Puro e Simples, alguma coisa Puro e Simples. Ele disse o seguinte, que Jesus, esse negócio de dizer que Jesus era um homem bonzinho, era um mestre do conhecimento, que ele não deixou essa opção para nós. Porque uma pessoa que falou o que Jesus falou a respeito de si, ou era um homem louco, no mesmo nível de um camarada que se acha um ovo frito, ou ele era um demônio, que é o que esses caras estão questionando aqui. Opa, ou ele enlouqueceu, ou ele tem demônio. Porque para falar o que ele está falando, do jeito que ele está falando, não é possível. E outras pessoas viram e lembraram o que ele fez. Mas espera lá, nenhum demônio, ninguém abriu os olhos de um cego. As obras que Jesus fez, e ele fez muita coisa, João vai dizer que se tudo que Jesus fez fosse escrito, não caberia se os livros que fossem escritos no mundo, os livros que fossem escritos. Mas que nós entendamos, quando Jesus estava na terra, ele realizou milagres, ele deu vida ao morto, ele curou o leproso, curou o homem que tinha a mão mirrada, o rapaz que não andava, o cego. Ele fez todas essas pessoas ficarem sãs. E tudo isso atestava a sua divindade. Atestava de que ele era realmente quem ele estava dizendo que ele era. Ao ponto de, em dado momento, Jesus dizer: olha, eu sou fazendo referência ao capítulo 4 de Êxodo, quando Deus vai dizer: diga ao povo, eu sou, né? E Jesus diz assim, fazendo a mesma referência, eu sou. E Jesus diz assim, eu e o Pai somos um. E o escritor do Evangelho de João, que é o próprio João, diz lá: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Em outros lugares também a Bíblia vai afirmar a divindade de Cristo. Então nós temos que entender o que C.S. Lewis estava dizendo. Ou ele é um louco, ou ele é um demônio, ou então nós temos que nos jogar aos pés dele e reconhecer o seu poderio, a sua divindade, a sua dignidade, e honrá-lo como Deus, amá-lo como Deus, servi-lo como trabalhando para Deus. Um Deus que não apenas nos ama, não apenas desgostar da gente, não apenas nos criou e nos sustenta, mas um Deus que na cruz do Calvário oferece a sua vida por nossa causa como substituto. Quem deveria morrer naquela cruz é a humanidade, somos todos nós humanos. Eu deveria morrer naquela cruz.
Mas Cristo morre naquela cruz para me substituir. Cristo morre naquela cruz para que eu não precise passar pela cruz. Cristo toma o meu lugar na cruz para que eu tenha a sua vida. E agora eu não tenha medo de chegar-me a Deus o Pai em oração. Eu não tenha mais medo de me relacionar com Deus dizendo assim, pai, ou paizinho, ou papai, me ouve, estou precisando de socorro, porque Jesus pagou o preço da minha vida, dos meus erros absurdos e dantescos. Jesus sofreu a minha culpa na cruz do Calvário. E sofreu a sua culpa, e sofreu a culpa da humanidade. A morte de Cristo é uma morte substitutiva, e tem que ser essa morte inclusiva, que inclui a tua vida. Você precisa entender isto, você precisa acreditar nisso para ter a vida eterna, que foi dada de graça por Deus em Cristo Jesus. Pense nisso, pense muito nisso. Isto define a sua vida na eternidade. É algo extremamente importante. Pense nisso. Tenha um ótimo dia, em nome de Jesus.